Senhor, quando te vejo no sacramento da comunhão. Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, meus queridos internautas, vocês que estão nos acompanhando nesse processo de formação, né, sobre a importância da Santa Missa. Esse é já o terceiro vídeo. Se você não viu ainda os dois primeiros vídeos, por favor, passe lá com calma e veja cada um deles. Veja com calma, mesmo que sejam longos ali em torno de 40 minutos, você pode muito bem ir vendo por parte, né, de acordo com o seu tempo. O importante é você ter acesso ao conteúdo por inteiro, certo? E agora nós vamos começar a segunda parte, dar continuidade, na verdade, a segunda parte do livro do teólogo e doutor Scott Hahn, O Banquete do Cordeiro, né? Esse livro tão lindo, tão importante, o modo como ele narra e fala da Sagrada Escritura, com esse enfoque, fala da Eucaristia com esse enfoque da Sagrada Escritura, buscando esse fundamento no livro do Apocalipse. Ele consegue ver, como eu já disse para vocês nos outros vídeos, esse elo, essa relação muito forte entre o rito eucarístico e o livro do Apocalipse. Nós já vimos a sua experiência, nós já vimos como ele teve esse contato a partir do momento exato que ele teve contato com o rito, as suas curiosidades, o seu contato com o mundo da patrística, o conceito de liturgia, o conceito de sacrifício, tudo isso está nos outros vídeos aí, nos outros dois vídeos que nós gravamos. E vimos também toda a parte estrutural da Santa Missa, como ela é estruturada, parte por parte, a primeira parte, a segunda parte, as partes subpartes, enfim. Nós vimos tudo isso aí, tá nos outros vídeos, você pode dar uma verificada nesses vídeos que estão aí à disposição para você. Agora nós vamos precisar de um pouquinho mais de atenção, porque é como se tivéssemos que decolar e realmente colocar os cintos, porque a discussão ela aumenta e requer uma atenção em virtude desse passeio que a gente vai fazer, ou se não essa visita, agora a gente vai entrar no céu, acompanhando ou pegando carona na visão de João, esse grande teólogo que é o nosso professor e doutor Scott Hahn, também vai nos ajudar a pegar carona nessa visão de João e vamos ver o que é que tem no céu, o que é que acontece no céu, o que está acontecendo no céu e o que é que tem a ver essa liturgia celestial com a nossa liturgia terrena. Isso é muito importante. Então ele vai olhar para o céu, pegando carona na visão de João e vai ver muita coisa, vai identificar tantos elementos, dando significado. O livro do Apocalipse, como eu já disse para vocês, é um livro que não é de fácil leitura, não é um livro para principiante, é um livro para quem tem um conhecimento e uma intimidade já bem aguçado com a palavra de Deus. Senão você não consegue colher a mensagem que está por detrás de toda essa linguagem simbólica, litúrgica e teológica do texto. O modo como João ele narra é diferente das outras modalidades narrativas dos outros evangelhos. Ele não segue uma lógica digamos assim, dos escritores antigos. Ele foge um pouco e isso, para os grandes estudiosos, isso aqui se torna quase uma dificuldade, às vezes, entender. Imagine para quem não tem muitos instrumentos na interpretação, na hermenêutica do texto, nas exegeses. Então, esse livro, o seu modo, que eu digo assim, muito positivo, porque na linguagem dele não é tão simples, mas é um modo, digamos, fácil. Ele ajuda a entender esse mundo narrativo de João de maneira brilhante, direi. Então, João, o nosso teólogo, o convite que ele faz é exatamente esse. Venha comigo e vamos ver se a gente consegue colher dentro desse mundo estranho que é o livro do Apocalipse, colher um sentido, porque tem um sentido, né? Tem um sentido e isso é importante. Então, como é que eu vou encontrar um sentido, por exemplo, dentro de uma narração que fala de estradas pavimentadas de ouro, que fala, por exemplo, pega o capítulo 9 do livro do Apocalipse, por exemplo, o capítulo 9 que vai falar dos gafanhotos com dentes, cabelos compridos, dentes de leão. Quer dizer, é uma figura que nos mete medo. Identificar isso, falar das bestas, por exemplo. Então, tudo isso requer um conhecimento e uma interpretação séria para você não colher uma mensagem errada. Então, quando ele entra
pega carona na visão de João Batista, que ele olha no céu, ele vê praticamente três coisas importantes, né? Praticamente essa visão de João, ela é tripartida em três partes. Ele vê o templo, a realidade do templo, ele vê uma batalha, ou diversas batalhas, como a gente vai ver, né? Uma grande batalha acontecendo, e ele vê o juízo final, o julgamento final. Então são três coisas assim que ele consegue ver e identificar detalhes dentro dessas três dimensões. Vamos começar então com essa primeira parte, quando ele tem esse contato, essa visão que ele vê a realidade do templo. No templo ele vê o trono. E daí, para quem é um judeu, para quem tem um conhecimento da liturgia judaica, não pode esquecer como é que ela é estruturada, como a gente já comentado nos vídeos precedentes. E nesse templo, ele não só vê, como ele escuta, ele sente muitas coisas, ele ouve também. E isso é interessante porque ele fala que a missa, por exemplo, na missa ela nos envolve por inteiro. A missa ela não só envolve só um sentido, ela envolve todos os nossos sentidos, né? O ver, o ouvir, o sentir, o escutar, o tocar, o tato, né? Tem um momento que a gente toca na Eucaristia, toca na palavra, tem o toque dentro da própria Eucaristia, tem o sentir, o perfume, né? Nas grandes solenidades nós temos os incensos. Então foi aquilo que a gente já viu nos vídeos precedentes. Tudo isso que acontece dentro da liturgia, ele começa a identificar esses elementos lá no céu, né? E ele consegue ver a estrutura da missa dentro do livro do Apocalipse. Ele diz, por exemplo, o dia que nós celebramos é no dia do domingo, o dia do Senhor, o culto no domingo, no dia do Senhor. Exatamente, ele vê isso dentro do livro do Apocalipse, por exemplo, em Apocalipse 1:10. Ele vê sacerdotes paramentados, capítulo 4:4. Ele vê o altar, no capítulo 8:3, né? Candelabros, a presença, o símbolo da presença de Deus. Ele sente o cheiro do perfume, se fala do perfume dentro do livro do Apocalipse, capítulo 5:8, o sinal da cruz. Vocês estão percebendo que é a mesma lógica do rito eucarístico. Ele escuta a glória, estamos no capítulo 15:3 e 4, as leituras que ele identifica, essa grande leitura do capítulo 2 e 3, ele escuta os aleluias, aquilo que nós escutamos antes da proclamação da palavra, ele vê taças, né, o cálice. É muito interessante. Maná, o pão, capítulo 2:17. Ele escuta também esses louvores, o santo, 3 vezes santos, né? Capítulo 4:8. Cordeiro, a palavra cordeiro que é recheada, como já falei para vocês, são mais de 28 vezes. A ênfase a Maria, né? Que é essa mulher vestida de sol e as 12 estrelas, coroa de 12 estrelas. Os anjos, a invocação dos anjos e dos santos, no capítulo 19:10. Então você vê e percebe que ele consegue identificar dentro do livro do Apocalipse a estrutura da Santa Missa. Veja que legal, realmente o livro do Apocalipse revela essa estrutura da Santa Missa. Mas não é só isso, né? Dentro dessa estrutura, ele dá ênfase a diversos esses elementos que eu citei. Você depois, com calma, você pode verificar, né, vendo os capítulos e os versículos. Uma coisa que eu achei muito interessante é que quando ele olha para o trono, que é o altar, ele vê assim algo muito parecido, semelhante entre o altar do templo de Israel, o altar, o trono que está no céu, e o outro altar que está dentro da igreja primitiva, no caso hoje a igreja católica, com todos os outros ritos espalhados pelo mundo afora, contempla essa realidade do altar. É interessante porque o altar no Antigo Testamento e, portanto, dentro do rito judaico, era o altar do sacrifício. Então, as vítimas, os sacerdotes pegavam essas vítimas, sacrificavam, e o sangue dessas vítimas, uma vez sacrificado, dos cordeiros, dos bodes, enfim, dos animais, esses sangues eles desciam para debaixo do altar, criavam uma espécie de lago, de poço, né, ali de reservatório só do sangue desses animais. Não se pode comer os animais enquanto tiver sangue. O sangue representa a vida, o espírito, a alma, né? Por isso mesmo é proibido comer, se alimentar do animal enquanto ele ainda existia sangue circulando nas suas veias. Quando ele olha para esse altar no céu, ele vê o trono, vê o cordeiro
E embaixo, sob o altar, ele diz, sob o altar estava também o sangue, ou seja, as almas dos mártires. Olha só a beleza e o elo que ele consegue fazer. Em cima do trono está o cordeiro, embaixo está as almas dos mártires, aqueles que foram sacrificados. Tipo para dizer, as verdadeiras vítimas, os que deveriam ser realmente sacrificados, o verdadeiro sacrifício, são os mártires que morreram em nome de Jesus e pelo reino, pela causa do reino. E eles estão debaixo do altar. Quando você vai numa igreja católica, se você for numa igreja antiga, nas modernas um pouco menos, mas nas igrejas antigas, elas têm o altar e, no geral, dentro do altar tem sempre um espaço, né, que é carvado e que é colocado ali a relíquia de um mártir. Olha só como é belo. A relíquia de um mártir, tem quase todas as igrejas, tem no seu altar uma relíquia de um mártir, de um santo. Aí, no céu, na terra, os altares eles se parecem muito. É muito belo essas deixas, esses aganchos teológicos que ele consegue identificar. É uma mente muito atenta. Mas ele não vê só isso, e não só essa estrutura, como ele consegue identificar outras figuras, né? Como, por exemplo, o cordeiro, que nós já falamos. Quem é o cordeiro? O cordeiro é Cristo, é Cristo ressuscitado. É o cordeiro que consegue abrir, é o único que consegue abrir o livro. Não é o leão de Judá, mas foi o cordeiro que abriu, que tem o poder de abrir o livro, né? Então, nós não podemos perder muito tempo falando dessa figura, porque já é claro, nós sabemos que falou do cordeiro, está identificando a Cristo ressuscitado, a Cristo imolado, a Cristo, a verdadeira vítima, né? O verdadeiro sacrifício que serviu, o verdadeiro cordeiro que foi sacrificado para a tua salvação, para a minha salvação, a salvação da humanidade. Então, é claro esse discurso, não tem como se perder muito. Agora, quando nós entramos na outra figura que ele consegue ver, no capítulo 11, que é a figura da mulher, aqui já nós temos um pouco de tensões, de interpretações, né? Seja na ala católica, a ala evangélica, e a diferença entre a interpretação, a hermenêutica, a exegese moderna, a contemporânea, e a exegese dos padres da igreja antiga. Temos diferença. Os padres da igreja antiga, por exemplo, quando eles chegavam nessa figura da mulher, eles identificavam de imediato a uma figura, ou uma teologia mariana, né? E eles fazem uma interpretação muito bela, que eu não concordo que seja algo errado, né? Para mim, enriquece o mundo da teologia, enriquece a interpretação quando você vê também essa mulher como Maria. E ele consegue ver essa Maria como a nova arca da aliança. Se a antiga arca da aliança, ela tinha o maná, ela tinha o cajado sacerdotal, ela tinha o pão, a palavra, a mesma coisa acontece também com essa nova arca da aliança. Ela é portadora do maná, o verdadeiro maná, ela é portadora o verdadeiro mandamento, o mandamento do amor, que é Cristo Jesus, né? E é portadora do cajado, ou seja, o verdadeiro sacerdote, ela foi portadora disso. Então, ela pode ser considerada assim a arca. Eu considero uma leitura muito interessante também essa, em ver Maria como a nova arca da aliança. Só que nós podemos fazer uma interpretação também muito mais ampla e mais rica. É quando você olha para essa figura da mulher e consegue identificá-la como o novo Israel, a nova eclesia, o novo povo de Deus. E é interessante porque essa mulher, se você prestar atenção, ela tem uma coroa, e a coroa dela são de 12 estrelas. E o número 12, quem tem uma intimidade com a palavra de Deus sabe que o número 12 são as 12 tribos de Israel, 12 apóstolos, quer dizer, é um número muito que ele expressa de imediato o seu significado. Não tem como você se perder muito com esse número. E, de fato, esta mulher tem essa coroa de 12 estrelas e tem esse elo, um elo muito forte com o povo antigo, o povo de Israel, que se completa, se realiza em Cristo Jesus. É uma nova igreja, é um novo povo de Deus. É bem interessante essa visão. E é interessante que também essa mulher, comparando com a igreja, ela é portadora também do pão, ela é portadora também do mandamento primeiro, que é o amor, no caso os 10 mandamentos, né, as tábuas dos 10 mandamentos, das 10 palavras. Ela é portadora de Cristo, que representa essa palavra, esses mandamentos. Ela é portadora do sacerdócio, né? Na igreja católica nós temos os sacerdotes. Então a igreja representa essa mulher. É amplo, é belo ver essa mulher e colocar na figura da igreja.
e está sempre grávida, né? Sempre em dores de parto, porque ela está sempre gerando novos filhos. Toda vez que um é batizado, toda vez que um ser, uma criatura é batizado, ali ela está gerando. E ainda hoje, assim como aquela mulher ela foi perseguida pelo dragão, foi perseguida pelas bestas, ainda hoje essa mulher é perseguida, ainda hoje a igreja ela é perseguida. A igreja, quando eu falo a igreja, em toda a sua ramificação, todos os seus seguidores de Jesus Cristo, independentemente da diferença dos ritos, mas a crença é a mesma, é em Cristo Jesus. E esses discípulos de Jesus hoje são ainda perseguidos pelas bestas atuais, pelos dragões atuais que existem e que querem engolir, né? Que querem engolir sempre os filhos de Deus que estão nascendo. Não quer deixar que esse reino se propague, que esse reinado possa se difundir e crescer, né? Temos sempre essa batalha. Depois, quando a gente entrar no campo da batalha, a gente vai perceber bem essa discussão. Então vamos aí, né, terminando essa figura da mulher, pode ser comparada a Maria, mas de maneira bem específica, e hoje nos institutos bíblicos, sobretudo em Roma, Jerusalém, nas escolas de teologia, hoje a gente faz essa opção sim, em ver essa mulher como a igreja e não só como Maria. Essa é a visão dos padres, então hoje um pouquinho mais superada e te dá um respiro muito amplo e muito belo. É algo para ser também estudado e meditado. A outra figura interessante são as bestas, né? Ele fala de bem duas bestas. A primeira besta, ele vê essa besta que sai da terra, que na verdade a primeira besta ela sai do mar, tem praticamente os 10 chifres e 7 cabeças. E aí você fica se questionando, mas quem é essa besta? E daí muitos livros foram escritos para identificar quem era a besta, quem não era, e tem a visão futurista, temos a visão passadista, idealista, temos diversos modos de interpretar e diversas abordagens que chegam às vezes a beirar a heresia ou uma compreensão completamente equivocada. Na verdade, essa besta que vem, que sai de dentro do mar, o mar ele simboliza a origem do mal. Para os antigos, o mar é algo desconhecido. Então, o mar ele teve sempre esse significado do inhoto, da origem dos deuses do mal, a presença negativa. E ela sai exatamente de dentro dessa origem do mal, com 10 chifres. E o chifre, na realidade antiga, no mundo antigo, não tem esse sentido pejorativo como temos hoje, o chifre no sentido negativo. Mas o chifre era sinal positivo, era de poder. Os animais que tinham chifre são animais de poder. Então, quando se fala de 10 chifres, é uma expressão muito grande de força, de potência. Não chega à perfeição, mas é uma expressão muito grande. 10 chifres é muito poder. E 7 cabeças é o número da totalidade, é como se essa besta estivesse espalhada em toda a face da terra, né? Então temos aí já alguns significados. Mas quem são? A quem ela representa? Essa besta que sai do mar e tem essa representância do mal, ela representa todo e qualquer sistema governamental corrupto, é a ala política corrupta, seja no sistema imperial ou em outros sistemas políticos, onde tem um governo que ele é corrupto e vai contra os princípios de Deus, os ensinamentos divinos, ele se torna uma besta. Então não é que nós temos que ficar discutindo, às vezes até a questão dos números para identificar quem é a besta. Não, na antiguidade os imperadores representavam a besta, isso era claro com certeza para o povo daquele momento. Hoje a besta pode ser um outro tipo de governo, né? Uma vez que é corrupto e representa o mal, ele está representando a besta. O número 666, que é um número que jogaram tanto sobre a compreensão deste número, na verdade, sim, depois se discute sobre a revelação. Uma vez que você faz a leitura desses números, você pode encontrar o nome de César Augusto, de Nero. Você pode estar identificando diversos números, uma vez que você faz a leitura desse número 666. Mas um sentido interessante é que 666, na verdade, é a degradação do número 7. 7 é perfeição, é totalidade. 6 é imperfeição. É o homem que para na sexta-feira e fica sendo escravo da besta. Ele não consegue ir para o 7.
para o sétimo dia, repousar, louvar, adorar Jesus Cristo. Está vendo? Adorar Deus, é interessante isso. Então a besta, ela faz isso. Essa besta que sai de dentro do mar, ela representa essa ala, digamos assim, esse sistema corrupto de governar, que estava presente naquele tempo e que a história conheceu diversos, como sistemas de governo que não respeitavam o humano, e pode existir ainda hoje. Aí você fica a seu critério a identificar nesse sentido, né? A segunda besta, ela sai de dentro da terra, ela vem da terra. E tem essa característica, metade de animal e a outra metade é a metade, digamos, com a característica do cordeiro. Isso chama muita atenção aos leitores atentos, porque o João ele vai interpretar, ele vai colocar essa segunda besta, vai ter essa característica de cordeiro. Então você que estava lendo a figura da primeira besta já se espantou, quando você lê e vê a segunda besta, você fica escandalizado, não só espantado, você fica escandalizado. Mas como? O cordeiro não foi sempre levado no positivo, sempre comparando a Cristo, o cordeiro imolado, sacrificado, ressuscitado? Como é que agora está jogado para o lado da besta? Se misturam, né? O bem e o mal aqui se misturam. Na verdade, ela representa a ala religiosa, porque os religiosos também se corromperam. Lá nos anos 30, quando foi para matar Jesus, eles preferiram adorar a besta do momento. Quando Jesus, Pilatos pede e pergunta se é para sacrificar, se é para matar Jesus ou o ladrão, eles vão pedir Barrabás. Então eles vão dizer também, assim, nitidamente, o nosso rei, o único rei nosso é César. Então eles acabam escolhendo a besta para adorar a besta, né, do que adorar o verdadeiro Cordeiro, Jesus Cristo. Está vendo como as escolhas religiosas, e aqui tinham muitos fariseus, saduceus, toda a área religiosa daquele momento, foram os sacerdotes, uma das grandes, digamos assim, grupo, classe de pessoas que colaboraram para o sacrifício de Jesus, uma vez que rejeitaram, né, ele como verdadeiro Messias. E pode representar ainda hoje a igreja, nós, todas as vezes que nós nos corrompemos, todas as vezes que nós nos aliamos com a besta, né, nós nos tornamos também essa besta, só metade que é cordeiro, a outra não. E às vezes nós temos que ter cuidado, sobretudo no mundo político, para não servir dessa fachada, digamos assim, do cordeiro. E por detrás tem uma verdadeira besta, né, devorando a população, devorando o povo, tornando-nos escravos. Temos que ter cuidado para não servir de fachada. Então quem entra no mundo da política, isso aqui é bem interessante, quem entra nesse mundo tem que entrar com seus pés no chão, com seus princípios bem claros e jamais servir de fachada para a verdadeira besta agir pensando que nunca vai ser julgada, né? Então essa é a segunda besta, que representa a ala religiosa que pode de um momento ao outro se corromper. Ela é cordeiro, mas se não tiver cuidado, ela se corrompe e se torna besta também, né? Então é muito interessante isso aí. Um outro ponto, uma outra figura são os anjos. Os anjos são os mensageiros. São os mensageiros, eles são os verdadeiros cavaleiros guerreiros que combatem também, que estão para defender o humano, defender os seguidores de Jesus. Ele que vai defender a mulher, são eles que vão estar, digamos assim, indo e vindo dessa realidade celestial e terrena. Por isso tem as asas, simboliza essa velocidade do céu na terra, né? Está sempre presente, sempre vigilante. De fato, eles têm 7 olhos. Esses olhos representam a vigilância, sempre atento. Então, todos nós temos um anjo da guarda. Nós não estamos sós e abandonados neste mundo e diante das lutas das bestas, dos dragões que hoje existem. Nós temos os anjos também que estão lutando junto conosco até o último suspiro da nossa vida sobre esta terra. Depois temos os mártires, né? Os mártires, como já falei para vocês, que ele vê sob o altar o sangue dos mártires, ali lavado com o sangue do cordeiro, e os virgens, vai aparecer outras pessoas, né? Também tem esse grupo de celibatários lá no céu. Interessante que na Igreja Católica isso é muito forte, a questão da vida celibatária, a questão da consagração a Cristo Jesus, né? As virgens, os virgens, as pessoas que se consagram inteiramente ao reino de Deus. Esse grupo de pessoas, ele consegue ver também já lá no céu. É interessante, às vezes a gente critica muito essa realidade, mas acredito que é um estilo, é uma opção, uma vocação muito válida,
Uma pessoa que vive seriamente a vida celibatária é como se ele estivesse antecipando essa realidade celestial. No céu ninguém casa, ninguém tem esposo, ninguém tem mulher, ninguém se casa. Essa é uma realidade nossa. É um pecado? Não é um pecado. É belíssimo, é um dom de Deus. Mas quando você faz essa escolha pelo reino de Deus, você está antecipando. Por isso que é realmente muito difícil trazer essa realidade celestial para a realidade terrena. E muitas das vezes, quem faz essa opção, ou quem tem essa vocação, tantas das vezes é criticado. E nem todos aqueles que abraçam essa vocação conseguem viver também. Porque é realmente algo que requer muita graça e muito esforço da parte de quem faz essa escolha, de quem dá essa escuta. Certo? Então, essa é a realidade do templo, né, e essas diversas figuras. Mas ele não vê só isso aí, ele não vê só essas figuras, ele não vê só essa estrutura, ele também vê uma batalha acontecendo. E é interessante as batalhas que ele vê, porque a grande batalha que acontece, a primeira batalha que vai acontecer é entre os anjos. Entre os anjos. Tem um que vai se rebelar, o anjo rebelde, que depois vai se tornar o Satanás, né, o símbolo do mal, que depois ele vai perder essa guerra com São Miguel e os outros anjos, e vai ser expulso do céu e vai vir para a terra com a terça parte dos anjos. E daí em diante o mundo também não teve mais paz, é batalha em cima de batalha. Então você vê que a primeira guerra nasce lá entre os anjos, São Miguel consegue vencer, expulsa, ele vem para a terra e na terra começa a se expressar diversos tipos de batalha, sobretudo na pessoa do dragão, por exemplo, contra a mulher, né? Essa seria a segunda batalha. Essa mulher que vai ser perseguida quando ela ainda está grávida e vai ser auxiliada e ajudada sempre pelos anjos. Os anjos vão estar sempre do lado do bem, combatendo contra o mal. Vamos ter a batalha entre as bestas e os cristãos. É sempre esse lado negativo em luta contra o lado do bem, né? Então nós temos a primeira batalha, anjos entre anjos. A segunda nós vamos ver, essa é o anjo e o dragão. A terceira é entre dragão e a mulher auxiliadas pelos anjos. Depois você vai ver uma outra batalha entre as bestas contra os cristãos, que é já o poder político, são os imperadores, são os romanos, os holofotes dos romanos, os herodianos, enfim, a gente vai perceber isso aí. E depois a gente vai ver a batalha das cidades, as cidades terrenas, né, como Babilônia, Egito, Sodoma, Jericó, são todas cidades que lutam contra o reinado de Jesus, não permite, rejeita o princípio e o reinado de Deus. E todas essas cidades que lutaram, que rejeitaram o princípio e o reinado de Deus, elas também foram destruídas. Jericó, Sodoma, o próprio Egito com as pragas, né? E por último, a própria Jerusalém, a tão louvada Jerusalém, chega um momento que ela se torna uma besta. Ela luta contra, ela rejeita, né? Ela vai ser chamada pelos profetas a Jerusalém de prostituta também, porque em um certo momento ela vai beber o sangue dos mártires, exatamente porque ela vai rejeitar essa aliança com Deus. O princípio de Deus é que ela também vai ser destruída. E nos anos 70, Jerusalém é destruída inteiramente com o seu templo. Isso teve uma causa no pensamento, assim, uma influência e uma transformação no pensamento do povo judaico que você não pode imaginar. Nos anos 70, quando Tito manda a sua legião para destruir Jerusalém, ali acontece algo terrificante. Para eles, realmente, o mundo estava acabando. O mundo estava acabando ali. Mas, na verdade, estava acabando um mundo antigo e iniciando um novo mundo. Então, essa guerra, essas grandes batalhas, vai concluir-se, vai ter a conclusão com a grande batalha, como se essas batalhas elas não se resolvessem até chegar à grande batalha. A grande batalha acontece entre Satanás, o diabo, e Jesus Cristo. Desde lá, quando Jesus é colocado no deserto, toda a vida pública de Jesus é tentado pelo diabo. A gente vê essa luta contínua, até Jesus parar na cruz. E quando chega na cruz, a gente pensa que Jesus perdeu a batalha. Na verdade, foi um grande vitorioso. Quando o inimigo quis rir da luta, pensando que estava vencendo, na verdade, Jesus ressurge. Foi até as moradas, os ínferos, a morada dos mortos, ressurgiu, resgatando todo mundo, né? E a grande vitória explode em toda a face da terra. Uma vitória que
que ainda hoje é celebrado. E esse é o belo, aqui que entra o gancho com a Eucaristia. O que é que um católico faz, o que é que um cristão faz na Santa Missa? Ele celebra essa vitória. A vitória de Jesus sobre o mal. E não só, a vitória de Jesus sobre a própria morte. O maior vilão de todos os tempos, seja para a sociedade, para a classe religiosa, né, o mundo religioso, seja para o mundo civil, essa foi sempre o maior vilão de todos os tempos. E Jesus vence Satanás, vence o poder da morte e ressurge. E nele tem vitória. Celebrar a Eucaristia significa isso. É celebrar a nossa vitória, a vitória de Cristo e a nossa também. Porque quando nos anos 70 a cidade de Jerusalém é destruída, não morre todo mundo. Tem aqueles que são marcados pelo Cordeiro, que carregam em si o selo do Cordeiro, que é o tal, que é o sinal da cruz, que é o ter, né, como está já em Zacarias, em Ezequiel, capítulo 9, versículo 2 a 4, se eu não estou enganado, já tem essa profecia, né, dos marcados de Deus. Então é interessante que no cristão, na Igreja Católica, nós também temos esse sinal muito forte. Sempre nós traçamos o sinal da cruz sobre nós. Mas é claro que para ser identificado e receber esse selo, São Paulo vai chamar o batismo. O batismo é o selo por excelência que marca esse novo cristão e que é, digamos assim, defendido e protegido do inimigo. Então esses 144 homens que foram, digamos assim, salvos diante dessa guerra e destruição da cidade de Jerusalém, eram pessoas seguidoras de Jesus, marcado com o selo de Cristo. E não só, tem um outro detalhe também, um símbolo dessa vitória, é uma capelinha onde foi celebrado, segundo a tradição, a primeira Eucaristia. A última ceia foi celebrada nessa sala superior, uma capelinha que está no Monte Sião. Ainda hoje existe. É muito interessante que na destruição total de Jerusalém, essa foi a única capela que ficou. Nós temos informações de 130, por exemplo, dos padres que narram a presença e a existência dessa capelinha. É interessante ver que é como se Jesus estivesse dizendo, hoje está iniciando uma nova Jerusalém, um novo templo, um novo modo de celebrar, uma nova aliança. É bem interessante isso aqui, meus irmãos. Quando você participa da Santa Missa, você está vivendo, participando dessa nova aliança. A aliança que Deus estabeleceu com o seu sacrifício conosco. Portanto, celebrar a Eucaristia significa celebrar a vitória de Cristo e a nossa também, como eu já disse. Em Cristo somos vencedores. A missa nos diz isso todas as vezes que a celebramos. Em Cristo nós somos vencedores. E o mal, ele continua lutando, né? Embora Jesus tenha vencido, mas nós, enquanto respirarmos, estamos sempre em luta. Agora é importante você saber que você não está só nesta luta, que os anjos estão com você, que os santos estão com você, e que se você estiver em Cristo Jesus, você vai ser um vencedor também. E vai entrar a fazer parte deste grande banquete que está sendo celebrado lá no céu, com os anjos, com os arcanjos, com os santos, com os mártires, com as multidões, com os 144. Ali é um culto que acontece onde não tem divisão. Aquela divisão que tinha no templo de Israel, ali não acontece mais. Aquela divisão entre os santos e santos, ali a parte do altar, né, onde só entrava o sacerdote, santo dos santos, onde ficava a lei, a Torá, era separado. Hoje, no templo, lá no céu, não tem essa separação. Aquele véu foi rasgado. Quando Jesus morre na cruz, aquele véu é rasgado e não existe mais separação. E não tem exclusão, seja de judeus, gregos, católicos, evangélicos, pagãos. Todos que seguiram Jesus Cristo estão adorando o mesmo Deus. Então, meus irmãos, é muito rica a leitura que ele faz. E ele não para por aí. Ele vê também um juízo final acontecendo no céu. O castigo de Deus, né, para esses que não obedeceram, para esses que não abraçaram a fé. E não para por aí, né? Não é só essas grandes batalhas que ele vê, mas na verdade a conclusão dessa grande visão de João se conclui ele vendo um tribunal, praticamente o juízo final, no estilo de um tribunal,
onde é convocado os testemunhos, onde é convocado o juiz. O verdadeiro juiz é Deus, é Jesus Cristo, o verdadeiro juiz. Mas temos os testemunhos, que são os mártires, tem os anjos, né, que são aqueles que vão jurar, né, as testemunhas que são os mártires, que vão inclusive clamar até quando, Senhor, tu farás justiça sobre o sangue derramado. Então é praticamente um tribunal, a estrutura de um tribunal ali. E temos convocado para esse julgamento final Elias e Moisés, os profetas e a Torá, a palavra, né, a lei. É bem interessante. E começa esse julgamento. E tem um acusado, né, dentro deste julgamento, que é Jerusalém. No primeiro momento é Jerusalém. Ela vai ser acusada e condenada e destruída, como nós já falamos. Mas temos também, não é só Jerusalém que vai ser julgada e condenada. Toda e qualquer cidade, todo e qualquer ser humano que não abraça a nova aliança em Cristo Jesus também vai ser condenado. E é esse castigo que às vezes nós temos medo ou quase que não conseguimos entender como pode um Deus ser misericordioso e tem um castigo tão preciso, tão visível e tão explícito para aqueles que não abraçam a fé. Na verdade, a misericórdia de Deus, ela é amor, né? Essa ira de Deus não é uma ira como nós pensamos. Essa ira é uma ira que ama, é a ira do Pai que corrige, mas corrige por amor. Então, até os desastres, as coisas ruins, as pragas, os castigos que acontecem, dado por Deus, é para corrigir o humano, é para despertar o humano, é para despertar o filho para que ele possa voltar ao lar familiar. Porque nós só vamos entender esse castigo último de Deus num conceito e numa ótica da aliança. A aliança, ela é própria do lar familiar. E toda família tem as suas leis, todas as famílias têm as suas diretrizes. Nós, quando pecamos, na verdade, nós estamos abrindo mão da nossa condição de filhos. Nós estamos matando em nós aquela dimensão divina que tem em nós. O pecado, ele faz isso. Mas só que temos a oportunidade e a possibilidade de se arrepender. Agora, você conhece a realidade divina, sabe que pecou e não se arrepende. Então, é você que escolhe, no final de tudo, não é Deus que te condena, é você com as suas ações que escolhe a morte. Deus, desde o Antigo Testamento, coloca diante do humano a vida e a morte. Está a nós a escolher ou a vida ou a morte. Ele diz, o conselho que a palavra nos dá é de escolher a vida, mas nós nem sempre escolhemos a vida. Então, Deus, a misericórdia de Deus, a ira de Deus não é uma ira, não é um castigo que vem para matar o humano, mas ele quer corrigir sempre o humano, mesmo quando existem as pragas, mesmo quando existem os castigos, o intento primeiro é salvar o humano. E é por isso que é interessante a gente ter cuidado, porque o pecado, quando ele se torna vício, ele se torna um hábito nosso, né? E quando ele se torna vício, nós mudamos a concepção das coisas. O bem para nós passa a ser mal e o mal passa a ser bem. A gente confunde tudo. E São Paulo vai deixar bem claro, logo no início das cartas aos Romanos, sobre isso. Deus se manifestou, Deus revelou totalmente tudo aquilo que é seu e o que é bom para nós. É nós que rejeitamos, somos nós que não abraçamos, somos nós que não cantamos louvores, somos nós que não rendemos graças a Deus, somos nós que não cantamos glórias a Deus. Então, você que fez a escolha, mas ele se revelou, ele se manifestou inteiramente. Então, nós não temos desculpa. São Paulo vai dizer, nós não temos desculpa para dizer que eu não sabia, eu não conhecia. Não, ele se revelou inteiramente. Então, meus irmãos, todas as vezes que nós celebramos a Eucaristia, a taça, o cálice levantado, deveria você lembrar do seu julgamento final. No julgamento do Apocalipse tem essas taças que são derramadas, né, pelos anjos. Assim como Jerusalém derramou o sangue dos mártires, dos seguidores de Jesus, agora ela também merece beber sangue de novo. Ou seja, você rejeitou a aliança, a consequência é a morte. Então, todas as vezes que nós levantamos o cálice, você deveria também lembrar dessa aliança. Na Eucaristia, nós pronunciamos, o sacerdote pronuncia as mesmas palavras de Jesus. Quando ele diz, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Da nova e eterna aliança. Não tem uma outra. Acabou. É essa aliança eterna. É a Eucaristia. É o sacrifício de Jesus para cada um de nós. Espero que isso tenha ficado claro para você.
que você possa assim viver intensamente esse grande mistério, começar a entrar e a experimentar cada vez mais a beleza do mistério eucarístico. Quantas coisas tem, né? Quanta beleza, quanta riqueza que tem, e sobretudo iluminado por este grande livro que é o livro do Apocalipse. Então aqui a gente vai concluindo esse terceiro vídeo. O próximo vídeo vai ser sobre a última parte, né, a missa no livro do Apocalipse, e aí a gente conclui essa etapa de formação sobre a Santa Missa. Então deixe o seu comentário, faça as suas perguntas, se você teve dúvida em alguma coisa, se você está achando longo, deixa com calma, você pode ler, você pode estudar, você pode dar pausa. O legal dessas registrações é isso, que eu posso assistir na hora que eu tiver tempo. Se eu tenho 10 minutos, eu assisto 10 minutos, se eu tiver 20, eu assisto 20. E aos poucos você vai assistindo e vai tendo uma compreensão ampla sobre aquilo que você vive e que você celebra, que é o mistério eucarístico. Então fica a dica para você, deixe os comentários, faça suas perguntas, que no final a gente vai estar também comentando aí, dando respostas também para você a partir das suas perguntas, tá bom? Obrigado pela sua paciência, por estar conosco até o final do vídeo. Então, Deus vos abençoe e até o próximo, se Deus quiser. Quando te vejo no sacramento da comunhão, sinto o céu se abrir e uma luz a me atingir.